Olá pessoal, Bernardo Aurélio aqui novamente, dessa vez sozinho aqui. Quero falar com vocês hoje sobre dois momentos muito importantes na vida de Peter Parker. Dois momentos que são a morte da Gwen Stacy. Essa minha edição tá bem fuleirazinha, com a capa rasgada. Vou mostrar a capa só essa vez, que ela tá com a capa solta, certo? É a Teia do Aranha número 23. E temos aqui também a morte da Tia May, que é Homem-Aranha número 170. Nessa época, nós temos então aqui dois momentos. Eu não quero falar apenas desses momentos em si, da morte desses personagens, mas também dessas revistas, né? Eu li elas recentemente, sem nenhum motivo aparente. Elas estavam aqui na livraria. Eu tinha alguns formatinhos aqui e as pessoas, enfim, não levavam esse material e decidi, por uma curiosidade nostálgica, reler este material, né? E foi uma boa experiência e eu quero comentar algumas coisas com vocês, né? Primeiro de tudo, essa edição ela tinha uma capa aberta assim, tinha um comercial aqui atrás no verso dela, desse quadrinho Proteus, da editora Abril, né? Então ela abria assim, o verso também da revista era uma propaganda desse Proteus. É bem interessante que nessa edição da Teia do Aranha tem esse textozinho aqui na contracapa, fazendo referência à importância de como esse quadrinho foi importante na década de 70, de 1973, quando essa história foi publicada, né? A morte é um marco na vida do personagem. Agora a gibizinho tá assim, sem capa, porque minha capa tá solta, eu não vou passar um durex mais. Eu costumava passar durex na capa das revistas, mas o durex sai e fica essa mancha do durex na capa da revista. Eu não aconselho, tipo oxida, não sei exatamente o que acontece, então eu não recomendo que vocês façam isso com seus gibizinhos antigos, certo? Eu tinha, então assim, essa edição me chamou muita atenção, assim, primeiro porque é um arco, eles dividiram isso em algumas partes, se não me engano, em 4 partes, né? E começa com a história do Peter Parker indo encontrar com o Hulk na Califórnia, se eu não me engano. Na verdade, ele vai levar uma carta. Eu quero falar um pouco sobre cronologias, né, envolvendo como esses quadrinhos se funcionam como uma leitura isolada ou não, se funcionam como encadernar e virar o graphic novel, né? Isso não existe, né? Então, assim, esses quadrinhos são no meio de um momento. Por exemplo, essa primeira página é um Homem-Aranha com a carta, aqui na cintura, aqui, e essa carta é uma carta, é um telegrama, na verdade, que ele está indo entregar para a Tia May, que, embora vejam só, estava morando com o Dr. Octopus, né? Eles tiveram um caso, o Dr. Octopus e a Tia May. Eu acho que a Marvel perdeu o momento de fazer uma piadinha no filme sobre isso, já que a Tia May se apaixona pelo Dr. Octopus nos quadrinhos. Acho que chegaram a se casar, inclusive, se não me engano, em algum momento dessa cronologia louca. E ela morava lá junto com o Dr. Octopus. Então o Peter Parker está invadindo a casa do Dr. Octopus, né? Porque ele não pode simplesmente tocar a campainha e entrar, então ele invade e aí toca na porta. Uma coisa meio sem sentido. Você invade a casa da pessoa, pula o muro fantasiado, chega lá no jardim da pessoa, tira a roupa e bate na porta, né? E aí aparece um mordomo aí do. Mas enfim, tem esse lance que é uma subtrama que não funciona de forma nenhuma nesse encadernado, assim, com relação à morte da Gwen Stacy. É só assim, é um problema da cronologia. E aí ele tá no meio desse problema pensando, ele encontra com o Harry aqui, com o Norman e com o Harry. O Norman briga, não encosta no meu filho, não sei o quê. E aí ele lembra, pô, será que ele tá tendo uma recaída? Será que ele tá ficando louco de novo? E o Duende Verde até então era praticamente o único vilão que sabia da identidade do Peter, só que ele era louco. E aí quando estava com outra identidade, com a esquizofrenia dele, quando ele voltava a ser Norman, ele não lembrava, ele só lembrava que o Peter era o Aranha quando ele estava como Duende Verde, né? Então o Peter fica perguntando, pô, será que ele vai se lembrar de novo que eu sou o Aranha e tal? Ele fica pensando nisso. E o Harry tá passando mal. E o Peter não sabe o que é. Preocupado, conseguir dinheiro. Aí ele sabe que o Hulk está lá na Califórnia e vai pedir pro JJ para conseguir uma grana para viajar até a Califórnia, que coincidentemente é a cidade de origem de onde veio esse telegrama muito importante para Tia May, que acaba que o Peter não entrega, porque aí quer saber o que é a história. Então tem um subplot aí envolvendo esse
telegrama que a Tia May recebe de um advogado na Califórnia, e aí ele junta Lé com Cré e vai para Califórnia para encontrar com o Hulk, tirar umas fotos, ganhar uma graninha e tentar conversar com esse advogado que mandou um telegrama para a Tia May para saber o que era. No final, a gente acaba sem saber exatamente o que significava esse telegrama, porque o advogado acaba morrendo no meio da história, assassinado por um capanga do Dr. Octopus, que estava mandando vigiar o Peter, seguir o Peter, inclusive nessa viagem, e quando o Peter vai finalmente conversar com o cara, esse capanga assassina o advogado e a gente acaba a revista sem saber o que é que esse cara queria conversar com a Tia May, fica para as próximas edições, e eu não li, não sei o que era que esse cara tinha com a Tia May, né? E aí você tem das primeiras partes da história, o Hulk enfrenta o Homem-Aranha enfrentando com o Hulk, uma luta bem legal. Tem uma cena em que o Hulk destrói uma represa, né? E aí eles lutam dentro da água, né? Assim, isso é Romitinha, né, gente? É John Romita Sênior, né? Então as artes bem bacanas, assim, o movimento, a força do Hulk, né, dentro da água e tudo. Bem bacana, mas tudo isso não importa. O que acontece é que depois que o Peter resolve esse lance com o Hulk, que volta para Nova York, ele começa ele descobre que o Harry está passando por problemas, mas ele fica, olha só essa cena como é interessante, né? Só que o Norman não quer que o Peter chegue perto do filho, né? Proíbe ele de visitar tanto ele quanto a Gwen e tal, e ele não consegue conversar com um amigo, né? E aí nesse meio tempo o Norman se lembra do Peter, do Homem-Aranha, e decide se vingar, e vai lá e sequestra a Gwen Stacy, né? E aí acontecem as cenas que nós conhecemos, né? A cena da luta na ponte de Nova York, né? Na ponte de Manhattan. Olha só esse soco. Que imagem poderosa, né? Meu amigo, John Romita Sr. Não é fraco, não. Né? E aí temos aqui a cena que mostra que ela está desacordada e tal. Eu tinha uma lembrança, na verdade eu não lembrava que a Gwen já estivesse morta, né? Mas o Dr. Octopus, o Duende Verde fala, né? Seu idiota, um idiota perfeito, ela já estava morta antes de você lançar sua teia inútil. Então, assim, o Duende Verde fala que a Gwen já estava morta. A impressão que eu tinha é que havia essa dúvida, se ela realmente já estava morta ou se o que matou foi realmente o Snap, né? Se foi realmente a teia do aranha que teria quebrado o pescoço dela nesse momento, né? Tem uma onomatopeia aqui do Snap, que seria tipo dos ossos do pescoço quebrando o pescoço nesse momento, né? Não lembrava dessa revelação, então assim, ela já estava morta, então não existe essa outra trama, né? Então assim, e aí o Peter fica loucaço, né? Então essas páginas duplas aqui, a história continua. E uma das coisas que mais me impressionou nessa releitura que eu fiz foi esse momento. Eu acho que eu lembro que essa cena aparece em Marvels, que é a cena em que o Peter, logo após a morte, que ele derrota o Duende, logo após a morte da Gwen, os policiais cercam e o Peter fica assustando os policiais e pega a Gwen, né, na frente dos policiais. Ele fica ameaçador, de certa forma, contra a polícia. O Peter começa a surtar, né? As cores também dessa edição me surpreendeu bastante. Eu tenho uma dúvida, não lembro se essas cores eram refeitas no Brasil, nessa época, se eles já refaziam, ou se são as cores originais da Marvel. Se eu não me engano, durante muito tempo isso acontecia, né? As pessoas recebiam o preto e branco e as cores eram feitas no Brasil. Por isso que havia esses erros na colorização de muitos personagens, né? Olha só essa cara do Peter transtornado aí após a morte da Gwen, né? E aí ele começa. Isso é uma coisa que as pessoas trabalham um pouco, que é a fúria do Homem-Aranha, né? Em vários momentos o Peter Parker fica raivoso e tal, e ele decide ir lá na casa do Norman para se vingar, lutar contra o Norman, né? Só que o que acontece quando ele chega lá, o Norman não está e ele encontra o Harry completamente
doente, o Harry estava tomando drogas, estava se drogando por algum problema aí que não é especificado direito, está passando por uma recaída, né? Então já tem esse tema das drogas, se não me engano eles falam até de LSD que ele tomava e tal. E o Peter fica puto porque ele quer encontrar é o Norman para se vingar, né? E o Harry fica pedindo, não, vai embora, Peter, por favor, me ajude, não me abandone e tal. Então, assim, essa cena é muito foda, porque o Peter fica pensando, pô, será que eu ajudo o meu amigo ou eu vou me vingar, né? Que é exatamente essa cena. Então, o Peter realmente decide se vingar e abandona o amigo num estado ruim, né? Num momento muito ruim. Essa cena me chocou bastante, né? Achei bem interessante, né? Assim, a forma como essa cena encaixou, né, nesse momento, né? Provavelmente isso daqui noiou o Harry para ele substituir o pai e ter raiva do Peter de alguma forma, no futuro, quando ele se torna o Duende Verde, né? Substituindo o pai. Nós temos aqui essa cena que o Peter Parker finalmente tapa a boca do JJ James, tá sem paciência, né, com relação a ele. E aí nós temos a cena do confronto do Duende Verde, em que finalmente acontece a morte do Duende Verde, né? Um acidental, o Peter fica se questionando, poxa, eu ia matar um homem mesmo, né? Tem aquela parte daquele momento que o Peter realmente fica pensando sobre isso. Não morre, acontece o acidente, e aí o Peter vai para casa e tem essa cena também que é espetacular, que é a última página do gibi, que é quando ele chega em casa e a Mary Jane está lá, né, tentando consolar o Peter, porque afinal de contas ele acabou de perder a namorada, uma morte horrível, e o Peter diz, você está triste? Como assim, Mary Jane? Você é incapaz de ser triste, né? Vai embora daqui que eu sei que você detesta gente para baixo, né? Porque a Mary Jane até então era entendida como aquela garotinha da escola que gosta de se divertir, que gosta das baladas e tudo mais. Então isso deixa claro que essa era a perspectiva que o Peter tinha da Mary Jane nesse momento. Ele diz, vai embora que eu tô triste, você não gosta de pessoas tristes, né? E aí é o momento da virada, que a Mary Jane realmente decide não ir, né? A Mary Jane olha, fecha a porta e dá a entender que ela vai lá consolar o Peter Parker, né? E aí é um momento de transição, ela se torna, então como a gente sabe, ela se torna a mulher do Peter e tudo mais. Essa história, eu acho que ela tem esses problemas, ela não funciona de forma isolada, porque dentro da cronologia tem essas coisas envolvendo a Tia May morando com o Dr. Octopus, esse bilhete, esse telegrama que ela recebeu, então tudo isso são pontas soltas que fazem você ficar, pô, o que está acontecendo aqui, né? E que podem prejudicar a leitura desse gibi de uma certa forma. Então, assim, particularmente eu não diria que isso é um clássico, por assim dizer, porque ela não é uma história realmente isolada. Você não pode realmente ler isso de forma independente, eu acredito que não. Né? Precisa de muitos backgrounds para isso aqui funcionar. Mas eu acho que tem momentos muito bons, né, e que me faz pensar sobre como era fazer um quadrinhos antigamente, como vai fazer hoje. Né? Eu acho que são formatos bem diferentes. Até mesmo nesse momento aqui do Homem-Aranha, a morte da Tia May, eu acho que esse gibi tem duas coisas legais. Essa história da morte da Tia May, ela é escrita pelo J.M. DeMatteis, que é o que escreveu Moon Shadow, né? Que é um escritor que agora todo mundo aprendeu a valorizar, a amar, né? Que é um escritor das antigas já. E é interessante você ler essas histórias, porque tem muitos você sente que está lendo se você leu se você viu o vídeo que eu fiz anteriormente sobre o quadrinho Grendel, Kentucky, da editora Hyperion, você vai ver você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você lê um quadrinho que é pensado para, sei lá, para se tornar um veículo para ser adaptado em outras mídias, um quadrinho pensado para virar cinema, para virar TV, algo assim, ou um quadrinho pensado como quadrinho, né? Então você sente isso lendo esses quadrinhos como aquele lá, né? Os quadrinhos têm suas limitações narrativas, tem tudo, mas tem sua característica própria, suas linguagens próprias, e uma delas principal é esse diálogo com a literatura também. Então essas caixas de texto, esses recordatórios, o narrador, eu acho tudo isso muito importante na linguagem do quadrinho, quando alguém sabe utilizar, e o JM é um grande escritor. Ele sabe utilizar isso, não é
piegas, por assim dizer, porque nós estamos falando de uma... A história começa com a Tia May se recuperando, ela estava muito doente, a gente não sabe do que exatamente, mas uma história poderia começar assim, qualquer história, um sobrinho está indo visitar a tia que estava muito mal e ela milagrosamente se recupera, né? Então ela sai do hospital e aí quando a gente vira a página a gente descobre que essa história está se passando no meio ou no início do que seria a saga do clone, né? Você tem aqui um Ben Reilly, né, que é o clone do Peter Parker, né? Se você não souber o que foi a saga do clone, você não souber quem é o Aranha Escarlate, você não vai entender o que está acontecendo. Porque o Ben também está passando por esse problema. O Ben também sente a doença da Tia May, ele estava com medo dela morrer, e aqui nessa história a gente descobre que, de certa forma, eu não lembro exatamente, eu li isso daqui, gente, provavelmente em 96, 97, quando foi publicado no Brasil. Deixa eu ver se tem fácil aqui de em que ano foi que isso aqui saiu no Brasil. Essa história é publicada originalmente nos Estados Unidos, se não me engano, em 1995. E saiu no Brasil em agosto de 97, está aqui no expediente. Então, 2 anos depois. Então, eu li isso em 97, não tinha relido, não lembro exatamente o que está acontecendo. Mas o Ben Reilly diz que procurou o Peter, procurou a Tia May justamente pelo mal-estar dela. Então, assim, ele lembrou da Tia May e queria visitá-la antes dela morrer. Mas como ela melhorou, o Aranha Escarlate até encontra com o Peter mais lá na frente e diz que vai embora, porque já que ela melhorou, ele não precisa mais incomodar o Peter Parker e que ele vai embora para sempre, que o Peter nunca mais o verá. Então essa é uma cena onde eles conversam e parece que se acertam em algumas coisas. Eles pareciam ter uma desavença. O Peter parece que não aceitava bem o fato de ter um clone aí atrás dele. E apesar disso, você tem alguns momentos que a história fica um pouco confusa. Por exemplo, você vê aqui o Kane, o vilão do Peter Parker. Se você não souber quem é o Kane, você fica voando nessas cenas. Você vê aqui o Chacal preso no manicômio, né, numa cena que aparentemente a história não vai um pouco para frente. Então o quadrinho tem alguns momentos que você fica assim, perdido na cronologia. Pô, isso aqui não funciona hoje. E para mim ficou isso mais evidente ainda quando eu vi essa cena aqui com o senhor Traveler. Gente, eu realmente não faço a menor ideia de quem seja esse personagem. Eu realmente, esse personagem tinha apagado na minha mente. Então, assim, mesmo eu tendo lido isso em 97, nós estamos em 2022, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, eu sou ruim de matemática, faço umas contas aí, de 97 para 2022, quantos anos dá? Dá um bocado. E eu não lembrava desse personagem, então a história realmente não funciona de forma isolada, mas mesmo assim é emocionante ver as cenas do Peter reencontrando com a Tia May, e lembrando, vendo vídeos. E tem uma cena que eu acho muito bacana, que é no momento em que a Tia May chega em casa, pela volta do hospital, quando ela bate os olhos na Mary Jane, ela fala: Mary, você está grávida, né? Eu não acredito, porque você não me disse, Peter, né? Então, isso é uma coisa que eu acho curiosa, que é o fato de que parece que antigamente, nos anos 60, 70, quando algo acontecia com os super-heróis, com os personagens, parece que a cronologia era mais respeitada, ou que as pessoas pensavam muito antes de fazer qualquer coisa. Então, a Gwen Stacy continua morta, apesar dela ter voltado em um momento ou outro, mas isso é muito mais reflexo da espontaneidade, da perenidade dos quadrinhos modernos, contemporâneos, onde tudo pode acontecer, tudo volta, é uma fase, é um momento, é um arco. Né? Então a Gwen Stacy voltou, era um clone, e ela teve um caso com o Norman Osborn no passado, enfim, tudo muito pueril e tal, mas a Gwen Stacy realmente na cronologia do Homem-Aranha continua morta. E esse fato da Mary Jane estar grávida, ou da própria Tia May morrer, eu sei que a Tia May, depois no futuro, teve uma desculpa horrível de que ela era uma atriz interpretando toda essa cena, que deixa a revista muito com gosto muito ruim. Para mim, a Tia May está morta até hoje, porque eu gosto muito dessa história.
eu acho um dos momentos altos, talvez o momento mais alto da saga do Clone é a morte da Tia May. E essa relação do Peter com o Ben, a Tia May morrendo, e eles tendo que lidar com isso, de conversar sobre isso. Eu acho tudo isso muito importante para a saga. E para o personagem do Homem-Aranha, eu acredito que hoje, se você considerar a cronologia do personagem, com a Tia May morta, ou com o Peter e a Mary Jane tendo um filho, dentro da cronologia oficial do personagem, não num universo paralelo, numa realidade paralela, ou algo do tipo, seria muito forte. Eu lembro que pouco depois da saga do Clone, saíram algumas histórias escritas, se não me engano, pelo Kurt Busiek, que era com a May Parker, que é a filha que seria essa filha, né? A história se passa um pouco no futuro. O Peter tá com uma franjinha, um cabelo branco, né? E acho que tá andando até de bengala e tal. E ela se torna a Mulher-Aranha, né? Com um uniforme bem parecido com o uniforme que o Ben Reilly utiliza quando é o Peter, quando se torna o Homem-Aranha, depois de ser o Aranha Escarlate, né? Então, assim, são consequências bacanas para o personagem que deveriam ser mais fixas dentro dessa cronologia, né? Eu acredito que o Peter deveria ser pai e que a Tia May deveria ter morrido. Eu acredito que várias histórias com a Tia May viva já foram contadas. E se a Tia May viva for realmente importante para alguma história, você conta essa história no passado, onde a Tia May estava viva e faz como é que a gente chama? Um retorno àquele momento e conta essa história se for realmente necessária. Se a Tia May não é necessária para contar uma história nos dias de hoje, com ela viva, ela poderia continuar morta. Eu acho que traz muito mais elementos para o personagem, né? Um passo à frente. Eu acho que tem pontos na cronologia que devem ser fixos e devem continuar. Então, assim, a própria morte do Ben Reilly no final da saga do Clone, ele voltando depois, eu não gosto da volta dele depois, porque eu acredito que o Ben Reilly não deveria nunca ter nem morrido, né? E ele virou uma papa no final, depois trouxeram ele de volta, sabe? Você faz umas cagadas que depois você tem que corrigir, tipo um pacto com o Mephisto ou algo do tipo, que é preferível que você não tivesse feito esse tipo de erro, né? Então era preferível que o Ben Reilly tivesse continuado vivo e você poderia ter uma série de histórias com um clone do Peter Parker fazendo o que o Peter Parker não poderia fazer, como, por exemplo, um romance com a Gata Negra ou algo do tipo, né? Ou ele realmente ter um filho, né? Então você teria liberdade para fazer com um Homem-Aranha o que você não pode fazer com o Peter Parker, porque o personagem não pode mudar, né? Ele tem sempre que ser um lascado, tem sempre que ser um fudido, sem dinheiro, desempregado, aperreado. Então, Peter Parker tem que ser isso, né? Se não for isso, é o que aconteceu no cinema, né? No filme do Homem-Aranha, se ele não pode ser um carinha legal que tem tecnologia, ele primeiro tem que sofrer, tem que ser o Peter Parker, depois ele pode ser isso. Mas enfim, vamos voltar para cá, né? Então assim, então você tem esses momentos, então a morte da Tia May, o auge da morte, eles estão no Empire State. E aí ela faz uma pergunta, como é, Peter? Você praticamente voa no céu. Então nessa cena, ela revela que sempre soube que o Peter é o Homem-Aranha. E essa é uma cena muito tocante, porque finalmente a gente entende por que, que a Tia May tinha tanto medo do Peter, do Homem-Aranha. Ela fala, olha, eu tinha medo do Homem-Aranha porque eu tinha medo que o Homem-Aranha machucasse o meu Peter. Então, assim, era uma forma dela dizer para o Peter tomar cuidado porque o Homem-Aranha era perigoso. Então, assim, é uma tia cuidando do seu sobrinho, né, da forma mais fraternal possível, maternal possível. Né? E aí ela deixa claro que era por isso que ela lidava assim. É uma cena muito tocante, muito bonita, muito bem escrita. E logo depois você tem ela passa mal, né, para o State, depois que ela revela tudo isso, e aí elas voltam para casa. O Peter faz uma referência aqui ao Peter Pan, tipo, vá, minha tia, voe, né, a segunda estrela à esquerda, algo assim do tipo que ela deveria falar para o Peter quando ele era criança, né? Nesse momento a Mary Jane e a tia dela e a mãe dela chegam em casa, então elas choram, se abraçam. E o que é mais tocante nessa cena é que o Ben Reilly está lá fora e ele não pode entrar para se despedir da tia, né? E depois disso você tem acho que 5 páginas mudas do enterro com os desenhos do Mark Bagley, muito eficientes. Hoje eu acho que eu tenho alguma ressalva maior do que eu tinha antes, né? Antes eu gostava mais, mas ele é ainda um grande artista. Então você tem, depois que todo mundo vai embora, o Ben vai lá e visita o túmulo, né? E a história termina com um gancho onde o Peter Parker é preso, acusado de assassinato,
né? Então, novamente, tem esse gancho aí que foge um pouco da história fechada, né? Você não pode ter uma história fechada porque é uma história continuada na revistinha mensal, que tem cronologia, que tem background, que tem continuidade. Então, a história não pode simplesmente acabar com a morte da Tia May, né? Mas morte com uma cena impactante, que é da prisão do Peter Parker sendo acusado de assassinato, né? Nesse momento, o Peter Parker vai estar preso dentro do carro, sendo levado, ele olha para cima, o Aranha Escarlate está lá em cima, você fica pensando, poxa, como assim? Poxa, o Peter está sendo acusado de assassinato e tem um clone dele, será que o Aranha Escarlate deu um jeito de prender o Peter? Né? Tipo, deixar o sangue dele lá na cena do crime, as pessoas incriminarem o Peter Parker, já que o Ben Reilly tem o mesmo sangue, o mesmo DNA e tudo mais, é um clone, afinal de contas. E aí a história acaba com esse gancho, que é o Aranha Escarlate finalmente tirando a máscara e dizendo que precisa conversar com a Mary Jane, né? Uma cena impactante para edições seguintes, mas a revista continua. E aí nós temos essa história do Quarteto Fantástico, que eu confesso que naquela época eu devia pular, não lembro dessa história, e eu novamente pulei, né? A história, acho que ela não é importante também para o nosso vídeo, é uma história. O Vigia, essa cena eu achei legal. O Vigia soltando um raio, finalmente agindo e não apenas observando. Essa aqui parece ser a conclusão de um arco também, de uma história longa que vinha rolando. Mas aqui no final da revista nós temos essa imagem, que é a imagem da capa, né? Inclusive a mostra da Tia May não é essa capa, né? Claro. É uma história, se eu não me engano, a capa original americana é o Peter Parker em frente ao túmulo dela, uma capa do Mark Bagley, o Homem-Aranha em pé do lado do túmulo da Tia May. E aí utilizaram essa imagem aqui, desenhada pelo John Romita Jr., como capa da revista, que na verdade é a primeira página dessa história, que é uma história que dialoga com Anos Perdidos, uma história do... É como se fosse um prequel do Anos Perdidos. Essa história se passa... É interessante isso da cronologia, que essa história se passa 5 anos antes desse momento aqui, em que o Aranha Escarlate aparece. Então é como se toda a saga do clone, como se o Ben Reilly, o clone do Peter Parker, o Chacal tivesse feito aquela história da década de 60 que deu origem à saga do clone, que o Chacal criou o personagem, teria acontecido apenas 5 anos antes, dentro dessa cronologia do Peter Parker, né? Então essa história continua no momento em que ele é derrotado pelo Peter e ele descobre que é um clone. Né? E o Peter Parker pensou que ele deve ter morrido, mas que joga ele numa chaminé, o corpo dele, algo assim do tipo. Então ele está aqui vivo, na chuva, triste, chorando, e tem todos esses recordatórios do J.M. DeMatteis, que, como vocês sabem, escreve muito bem, eu já falei aqui, e ele fica refletindo sobre quem ele é, já que ele é um cara com as lembranças do Peter Parker, e fica dizendo, poxa, eu sou vazio, na verdade eu sou apenas uma programação. As memórias enxertadas pelo Chacal na minha cabeça são as memórias do Peter. Eu não sou o Peter, né? Essa história se chama O Legado do Parker, né? Justamente por conta disso, que é o Ben Reilly se questionando por que ele deve viver com as memórias do Peter, se deve viver ou não. Ele inclusive cogita a possibilidade de tentar matar o Peter Parker e tomar o lugar dele, né? E aí ele se questiona e ele coloca, não, mas eu não sou assassino. Não, mas o Peter não é assassino, né? Eu não posso ser essa programação, né? Então, o legado do Peter é essa programação, são essas memórias. É muito bacana você ver quando você pega um escritor que sabe fazer isso. Essa história, inclusive, eu gosto muito de Anos Perdidos, e essa história deveria ser publicada junto com Anos Perdidos, se um dia a Panini vir a publicar esse Anos Perdidos, que merecem, hein? Se vocês não conhecem, leiam. Depois a morte da Tia May é muito importante para a saga do clone, mas a coisa mais legal da saga do clone é justamente Anos Perdidos, que é a história que se passa o que o Ben Reilly fez durante todos esses 5 anos que ele passou afastado do Peter Parker, né? Então é a história de vida do Ben Reilly, como ele se constitui, como ele se tornou, como ele criou essa identidade dele, né? Então aqui mostra ele refletindo sobre isso, ele está triste, ele quer se suicidar, né? Um caminhão vem para cima dele, ele não reage, o sentido de areia desperta e ele meio que ia deixar ser barroado, mas acaba se segurando o caminhão e fica puto, questionando o motorista, por que você não me matou? Por que você não me matou? E aí ele fica com raiva e percebe que, na verdade, a raiva dele é porque ele está tendo as memórias do Peter, a programação do Peter, e sabe que o Peter não é um suicida, sabe que o Peter é uma pessoa que valoriza a vida, né? E os desenhos fantásticos do John Romita Jr., no auge aqui, provavelmente, né?
melhor do que ele está fazendo hoje. Muita gente questiona, critica, mas aqui realmente para mim isso aqui, Homem de Ferro, que o John Romita Jr. fez, é um momento incrível, né? Inclusive John Romita Jr., filho do John Romita Sr., que fez a morte da Gwen Stacy, né? Ele está aqui nesse momento, né? E aí o Peter é interessante, que o Peter, o Ben Reilly invade a própria casa do Peter, né? Entra pela claraboia, pelo banheiro, esse tipo de coisa que a gente sempre viu muito o Peter Parker fazendo, né? Ele pega algumas roupas do Peter, precisa de dinheiro, ele rouba dele mesmo, ele sabe onde está o dinheiro que o Peter guarda, porque ele tem memórias muito recentes, né? E sabe que o Peter Parker guardava dinheiro ali dentro daquele livro, então ele rouba o próprio Peter, né? Ele rouba ele mesmo, por assim dizer, né? E decide ir embora. E antes de ir embora, ele decide tentar ainda visitar a Tia May, mas ele não tem coragem, ele resolve fugir antes da Tia May aparecer, e aí ele pega a estrada, e é bem interessante você ver que esse cara já não é mais o Peter Parker, né? Ele tá puto aqui, pega um ônibus, senta dentro do ônibus no cara gordão, que fica puxando assunto, e o Peter Parker diz, olha, eu tô muito cansado, como é que ele diz? Ele diz assim, cara, eu estou cansado e nem um pouco interessado na sua de vida, na sua porra da vida, né? O cara, desculpa, não sei o quê. Ele é muito agressivo e que tem raiva então ele é realmente um pouco, ou é o Peter Parker mesmo, né? Ele tá puto com isso e não precisa ser simpático. Né? Ele até fala, não preciso ser simpático com esse cara. O Peter Parker seria. Eu não preciso ser porque eu não sou Peter, né? E aí ele tem uma cena dele enfrentando os monstros, o Chacal diz, por que vocês sempre, os vilões, né, o Kraven, o Duende Verde e tal, o Chacal, por que vocês estão perdendo tempo com esse cara? Ele nem é humano, ele é só um boneco, um Pinóquio que eu criei e tal. Então são cenas bacanas da narrativa, acho que o JM faz isso muito bem. E acontece um acidente no carro, no ônibus que ele está viajando, um pneu fura, e ele fica naquela iminência, eita, eu faço alguma coisa, eu não faço, eu posso fazer isso e salvar o ônibus e tal, mas ele não, ele fica na iminência de fazer algo, mas o motorista segura, que ele pensa, poxa, se esse ônibus virar e se de repente eu morrer, resolve tudo, né? Eu não vou ser culpado por essa morte, e eu desapareço, não preciso me suicidar. Poxa, cara, é uma história muito foda, né? E aí ele acaba, depois do acidente, todo mundo que tá no ônibus vai para um hotel, para um bar, aí eles ficam lá conversando, começam a beber cachaça. Ele acaba conversando com um gordinho que estava lá no ônibus, querendo se abrir para ele, e aí o gordo diz que a vida dele é triste, que ele se separou da mulher, dos filhos e tal. E aí eles até pensam, às vezes eu penso em acabar com a minha vida, não sei o quê. Aí o Peter começa a falar, o Ben Reilly começa a falar, é verdade, você é um inútil, você devia acabar com sua vida e tal, tal. O Ben Reilly tá falando para si mesmo, mas acaba usando o cara de alvo para falar tudo isso, né? E ele começa a quebrar o bar, e aí tem uma briga lá com o dono do bar. E aí acaba que, poxa, bem bacana, o cabelão João Grande, né? Ele tem essa diferença, o Ben Reilly é mais cabeludão, assim, para diferenciar um pouco do Parker, né? E acaba que no final da confusão toda eles vão para casa e o Peter decide ir embora porque acha que o dono do bar ia chamar a polícia. E quando ele está indo embora, ele sente o sensor do aranha, um perigo, e aí ele arromba a porta. E quando ele arromba a porta, o que acontece? O cara lá do ônibus está tentando se suicidar com um revólver na boca. Né? O cara, mas por que você me pediu? Você falou que eu não devia morrer e tal, tal. Aí ele fala, porra, eu estava errado, né? Eu estava errado. E aí esse é o momento, é o ponto de virada em que ele diz assim, eu preciso aceitar essa programação do Peter, eu preciso valorizar a vida, né? Então eu preciso aceitar esse legado do Parker, né? É bem bacana, né? É um momento de construção do personagem, uma história muito boa. E aí quando ele se despede do cara, ele volta pro ônibus e tal, e o cara pergunta, e aí, como é seu nome e tal? E aí ele diz pela primeira vez, eu sou Ben Reilly, né? É o Ben do tio Ben e a Reilly, o sobrenome da tia May, o nome de solteira da tia May, né? Uma história de origem do personagem praticamente. Isso aqui tem que ser publicado junto com Anos Perdidos, viu? Fica a dica aí, façam isso. E é um gibizão muito bom, porque você tem, sabe, todos os elementos que precisam, uma boa diagramação, que foge daqueles quadrinhos de widescreen toda hora. Você tem as caixas de texto com o narrador, que é a terceira pessoa. Você tem a caixa de texto do próprio Ben Reilly falando, então é um outro narrador que está falando aqui, não é o narrador da história, o narrador oculto em terceira pessoa, não. Aqui já é o Ben Reilly falando e aqui é o narrador. Então você tem essas diferentes linguagens na mesma mídia, né? Eu acho
que funciona muito bem. E fica aquele questionamento, né? São duas histórias muito boas que eu acho que as editoras deveriam pensar melhor sempre quando querem fazer uma reviravolta no personagem e não simplesmente criar algo momentâneo que vai vender um gibi, daqui a 3, 4 meses tudo volta ao normal, né? Eu acredito que você tem espaço para criar coisas que se tornem fixas, como foi a morte da Gwen e como seria a morte da Tia May, ou um personagem presente, vivo, e curioso e muito importante como é o Ben Reilly, né? Então fica a dica aí para as editoras pensarem melhor quando criem essas coisas e, se possível, aproveitar bem isso e deixar o personagem evoluir, né? Você sempre pode voltar a um ponto no passado para contar uma história num momento diferente, mas o personagem precisa evoluir de certa forma, né? É isso, apesar de que eu gosto também de histórias fechadas, da ausência da cronologia, de histórias independentes fechadas, e era um exercício que eu estava tentando fazer, se essas histórias funcionam como histórias fechadas ou não, né? E não funcionam, né? Elas precisam de uma cronologia, e se existe cronologia, então vamos respeitá-la, né? Se não existe, vamos criar histórias independentes fechadas, utilizar esse background dos personagens como pontos de partida para contar boas histórias, né? Na minha cabeça existe um mundo onde Ben Reilly está vivo, a Tia May está morta e existe uma filhinha do Peter Parker crescendo aí, pronta para se tornar uma Mulher-Aranha logo, logo, beleza? Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e comentem se vocês gostaram, se vocês recomendam outros tipos de leituras como essa, né? Foi nosso baú aí, espero que tenham gostado.